Vamos falar de uma fofoca aqui que, enfim, tomou as redes sociais e teve desdobramentos, né? Que é uma fofoca familiar da família da Marília Mendonça. Gente, é muito estranho ver matérias sobre a Marília Mendonça para mim até hoje, assim, porque tem muitos vídeos, muitas fotos, muita coisa dela, né? Porque ela tava, enfim, no auge da carreira, mas a Marília meio que desde que ela foi lançada pro Brasil, ela tá no auge, né? Porque ela sempre só foi crescendo assim. E ouvir a voz dela, ver ela cantando, é muito estranho pensar que ela não tá mais aqui, gente. É muito estranho. Eu até hoje é... cara, cara, é muito estranho ver ainda matérias sobre a Marília, assim. Mas enfim, vamos lá, vamos falar disso aqui. Famílias de vítimas de acidente que matou Marília Mendonça pedem que Dona Ruth devolva dinheiro do seguro. Aspas, não é deles. Ex-mulher do piloto do avião e pai do produtor de Marília Mendonça fizeram um apelo a Dona Ruth. Veja vídeo. A gente não vai ver vídeo aqui não, tá? A gente só vai ler um pouco da matéria. Além de estar envolvida na polêmica da guarda do neto, Léo, que passou a morar com o pai, Murilo Ruff, Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, também vem sendo acusada de ter coagido familiares das outras vítimas do acidente aéreo a aceitarem um acordo de divisão de seguro de vida. De acordo com Jorge Freitas, pai de Henrique Bahia, produtor de Marília, e Euda Dias, ex-mulher de Geraldo, o piloto da aeronave, as 5 vítimas do acidente teriam o direito de receber um montante de US$ 2 milhões, que, segundo eles, deveria ser dividido igualmente por cada um. No entanto, Dona Ruth teria sugerido que Marília, por ser uma artista de sucesso, deveria ficar com 50% desse valor. Assim, o filho da cantora, Léo, recebeu o equivalente a 5,5 milhões de reais, enquanto as famílias de outras vítimas ficaram com 1,4 milhão de reais cada, como informado ao Domingo Espetacular. Eles já vieram com uma história montada, pronta, para tentar convencer a gente de que aquilo era certo, contou Euda. A dona Ruth nunca tratou desse assunto, garantiu o advogado da mãe de Marília ao programa da Record. Famílias das vítimas eram proibidas de falar sobre negociação. De acordo com a apresentadora Keila Jimenez, da Record, o assunto ainda não tinha vindo à tona, porque familiares das vítimas assinaram um termo de sigilo. Então não podiam falar nada sobre o seguro de vida do acidente. Mas, indignados com a situação, parentes e amigos decidiram expor o caso. E aí, gente, esse caso ele tem muitas coisas, assim, porque eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma coisa até que comum no sistema que a gente vive, sistema capitalista mesmo, que é separar as pessoas, quando a gente está falando de seguro, pelo que elas poderiam fazer de dinheiro. Tem a questão de expectativa de vida também, se a pessoa era jovem e tudo mais. Mas, fulano poderia fazer, sei lá, ele, sei lá, Marília Mendonça, né? Ela era rica e ela era famosa. Então, se ela continuasse viva, ela poderia fazer muito dinheiro ainda, muito mais dinheiro do que o piloto do avião, do que o fulano. Então, por isso, a indenização dela é maior. Todo mundo daquele avião morreu, mas há um cálculo de ela era mais famosa. Então gente, e aí eu tava vendo a matéria do Fantástico, e aí a dona Ruth fala: "Não, o juiz entendeu, não sei o que, já chegou para mim assim". Aí a jornalista pergunta pro advogado: "Ah, então já veio assim, então não houve nenhuma questão". Ele: "Não, houveram tratativa assim com o advogado". Gente,
Ai, a dona Ruth mesmo não falou com ninguém. Claro que não, quem falou foram os advogados, gente. Ela não precisa falar. Ela não precisa falar. O advogado chega então, vai ser assim, vai ser assado. E o advogado houveram um tratativo assim. Ou seja, as famílias tentaram argumentar, as famílias dos outros que faleceram tentaram argumentar, mas falaram não. Ou seja, quem tem mais dinheiro, a família que tem mais dinheiro, recebe mais. Na vida e na morte, o sistema capitalista determina quem vale mais e quem vale menos. É. Gente, se isso for verdade, ela é uma bruxa, né? E a questão é que não é nem só ela, tá? Isso é recorrente em, em seguros dessa maneira. Fazerem essa divisão aí. Quando as famílias dos outros falaram, não, pô, deveria ser dividido igual, ela poderia com o advogado dela falar, vamos dividir igual? Poderia. Imagino que poderia. Não, vamos fazer um acordo de dividir igual, mas não. Ah, eles entenderam assim? Boa, é assim mesmo. 50% para Marília, o resto da família que divida. Eu também acho cruel. Eu também acho cruel. Mas não é só no caso da Marília que isso acontece. Não é. Vocês entendem o que é isso, gente? Quem é mais famoso, quem tem mais dinheiro, recebe mais seguro. E não foi nem tratado na justiça, foi na base da ameaça. Mas isso é dentro da justiça, Moon. Não é que não foi tratado na justiça, foi tratado na justiça. E na justiça você pode usar. Você pode falar, ó, ou é assim, ou a gente assina aqui, ou a gente vai recorrer. Isso é dentro da justiça. A nossa ideia de que a justiça burguesa é justa, de fato é justa no sentido de ela vai olhar para. Não coaduna com a realidade, gente. A justiça burguesa, ela tá para os burgueses mesmo. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais acesso a essa justiça você vai ter. Mais próxima de você e dos seus interesses, a justiça vai estar. Então, quando a gente fala de coisas assimétricas e de coisas que nós olhamos e consideramos injustas, não quer dizer que elas estão fora da justiça burguesa. Muitas vezes elas estão dentro. Isso dá um nó na cabeça, mas é fato. Para mim, ela tinha ameaçado os outros de seguir na justiça se não aceitassem acordo por fora. O acordo não é por fora, o acordo é dentro da justiça. É dentro, não é por fora. É com os advogados, não é por fora. É esse o ponto. Não foi ela que foi lá e mandou um zap, juntou com a galera e falou: ó, assina aqui no sigilo. Não, manda advogado, fala com os outros advogados, ó, vai ser assim. Ou a gente assina ou a gente segue em frente e fica aí anos. E aí é aquilo, né, gente? A família da Marília tem dinheiro.
Dinheiro da Marília, que é dinheiro do Léo agora, né? Eles têm grana para seguir em frente. A família do piloto, as outras famílias não tinham, não tem grana. Não tem grana para ficar 10, 15, 20 anos. Sei lá quanto tempo brigando por isso. Então, eles assinam, né? Eu assinaria também. E fora que acessar a justiça é caro, né? A pessoa desiste de lutar para não ficar mais no prejuízo. Exatamente, Sabrina, exatamente. Você vai ficar 20 anos, 10 anos pagando advogado? Ó, você pode ter 2,5 milhões daqui a 20 anos, ou você pode ter 1,5 milhão agora. O que você decide? E o 1,5 milhão agora é garantido. Os 2 milhões você nem sabe se você vai conseguir daqui a 20, 30 anos. Você está lidando com luto, você tem despesas ainda da própria pessoa que faleceu, porque você tem que, enfim, né, você tem que fazer um velório, um enterro dignos, que tem que cuidar da família que ficou. Pelo que dá para perceber ali, quem estava no avião, a maioria era arrimo de família, ou seja, eram pessoas que provedoras da própria família, que de repente morrem e tudo muda. Como é que você faz? Além disso, quando você realmente está em luto, o dinheiro parece pouco importante diante da perda de quem você ama. E quem está sofrendo não vai querer lidar com o processo. Sim, também tem muito isso. Nossa, muito bem colocado, Pedago. Tem muito isso também. Cara, você tá de luto, aí vem advogado falar, ó, assina aqui, senão, cara, eu assino para acabar isso, para acabar esse pesadelo. Se assina. A própria justiça reforçando a teoria de que existem subgrupos de pessoas e que o dinheiro que determina quem tem mais valor. Uma teoria de raça superior. É, é um pouco isso. Infelizmente, quando meu pai se foi, eu dependia dele, a gente sofreu um golpe, isso porque ele não tinha nada. Eu não tinha nem condições de entender o que estava acontecendo. Só anos mais tarde me dei conta. Nossa, estou muito pesado, mas isso é muito real. É muito real. Passar por um luto desses, assim, e de uma maneira completamente inesperada, como foi aqui, né? Que foi um acidente, tipo, sabe? Então, é uma coisa muito triste, assim, muito pesada e ainda assim comum na justiça brasileira. O que se torna ainda mais pesado, né? E aí, continuando a falar da dona Ruth, continuando a falar da dona Ruth, a gente tem a questão da guarda do neto, né? Do neto dela, que também foi uma questão de grande escrutínio público. Eu lembro que semana passada, ou semana retrasada, eu falei para vocês uma coisa que era, gente, vamos guardar um pouco a nossa opinião, porque a gente não sabe de absolutamente nada, a gente não sabe como funciona a família e tudo mais, né? E aí eu tava vendo que quando saiu a questão do Léo, né? Da verdade, do Murilo, o pai dele, pedindo a guarda, nossa, um monte de gente saiu assim, como que pode? Sendo que a avó dele sempre cuidou dele, meu Deus, esse homem. Eu vi gente falando assim, ele agora quer brincar de casinha com a nova namorada dele, usando o filho. Blá, blá, blá. Gente, opiniões assim, que eu fiquei, caraca, como que as pessoas conseguem, né, emitir opiniões assim, pesadíssimas.
E aí veio a matéria do Fantástico, ó. Mãe de Marília Mendonça fala o Fantástico sobre perda da guarda do neto. Voltei a viver o luto. Eu achei isso aqui golpe baixíssimo da parte dela. Eu achei isso aqui golpe baixíssimo. Ela vem com a coisa de cara. Quando uma mãe perde um filho, ela morre um pouco. E aí, quando eu vi ele indo embora, eu voltei a sentir o luto. Ó, enfim, vamos continuar aqui. O cantor Murilo Ruff, pai da criança, entrou com uma ação de modificação de guarda. O caso ocorreu quase 4 anos após o acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça e outras 4 pessoas. O Fantástico exibiu nesse domingo, dia 13, uma entrevista exclusiva com a avó do filho de Marília Mendonça, Ruth Moreira Dias, que perdeu a guarda do neto Léo em uma decisão liminar da Justiça. O cantor Murilo Ruff, pai da criança, entrou com uma ação de modificação de guarda, que até então era compartilhada com a avó materna. A decisão do juiz, substituto da segunda vara de família de Goiânia, destaca que o exercício do poder familiar pelos pais deve prevalecer. O caso ocorre quase 4 anos após o acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça e outras 4 pessoas. Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. Quando me vi sem meu neto, eu revivi isso, voltei a viver o luto. Nossa. Antes do pedido de Murilo, a guarda de Lé era compartilhada e, segundo Ruth, havia harmonia entre os dois, com Murilo afirmando que estavam muito unidos em prol da criação do Léo. Aí, enfim, gente, vocês vão ver a matéria e o juiz tem provas de que conversas de babás falando que a relação deles não era boa. O esposo da dona Ruth disse que a relação dela com o Murilo já não era boa. O advogado disse que a relação o advogado dela, da dona Ruth, disse que a relação dela com o Murilo não era boa. Aí pergunta para ela, ela fala: "Não, era ótimo. Não, tava tudo certo, tava tudo bem. Não, da minha parte não tinha problema." Ai, Deus do céu, assim. Cara, e nessa matéria eu só fiquei com a sensação de: caraca, não acredito que a Marília faleceu. Aí sempre que mostrava uma imagem dela, eu ficava: meu Deus do céu, a Marília faleceu. E aí toda essa questão pública, gente, isso tudo é bem triste na real, assim. É bem pesado e bem triste, assim, porque fica uma coisa pública muito prejudicial, né, para criança mesmo, assim. Ele é muito criança, mas vai crescer, enfim. Eu espero que nessa história toda a criança esteja sendo protegida e eu imagino que sim, né? Mas eu continuo com a mesma opinião. Vamos reter as nossas visões para nós mesmos com relação a tudo isso, porque a gente não está na família, a gente não sabe. Ah, vai rolar uma fofoca ou outra, porque acontece. Tem, mais uma vez, tem dinheiro envolvido, tem herança envolvida, né? O filho da Marília é herdeiro de uma fortuna que é avaliada em R$ 500 milhões, 500 milhões. Então é muito dinheiro, é muita coisa. Marília estava no auge da carreira, o único filho dela, muita coisa envolvida, assim. É, Mas eu acho que quanto menos pitaco a gente puder dar nisso, melhor. Porque a gente não sabe o que acontece ali dentro, sabe? Meio bi, caraca, sim, Leão. Meio bilhão. Não é pouco dinheiro, não. É porque a Marília, além de. Ela até hoje é uma das artistas mais ouvidas do Brasil, tá? Então, o catálogo dela não é um catálogo barato e ela era compositora também. Então, ela tem muitas músicas dela que outras pessoas gravaram. Ela gravou muita coisa com outras pessoas. É, Então, é muito dinheiro.
É tudo sobre ela, né? O menino perdeu a mãe, aí virou objeto de disputa judicial, mas quem perdeu foi o adulto, porque criança não tem voz. Nossa, isso é muito angustiante até de perceber, sabe? O quanto a criança ela é carregada. Mas quando eu vi ele indo embora, eu fiquei mal porque, sabe, quanto que é sempre sobre os adultos, né? E nunca sobre a criança. E criança é muito frágil, é muito vulnerável, né? Então parece que é isso mesmo. Ninguém pensa muito em quem essa criança é, em quem ela perdeu. Isso é muito angustiante quando fala desse assunto, assim, porque é uma criança, ele é muito novinho, né? Tem 5 anos, enfim, mas que ele cresça da melhor maneira possível, o mais protegido possível. As pessoas têm essa ideia também de, ele é herdeiro de não sei quantos milhões, é claro que ele tá bem. Não é só sobre dinheiro, gente. Principalmente quando você é uma criança.